Está no ar o radiodocumentário Futebol de Amputados, Superando Barreiras. Quero conhecer vocês, gostaria de que cada um apresentasse nome, quanto tempo está no projeto, como foi sua amputação, beleza? Show? Pode começar, Rael. É rapidinho, viu? Fala alto, Rael. Meu nome é Rael, eu estou no projeto há 7 anos. Eu sofri um acidente de moto aqui em Mogi. Tenho 35 anos de idade e foi uma inspiração aí jogando futebol. Tem vários campeonatos para nós auxiliar, beleza? Bom dia, meu nome é Wellington Martins, tenho 25 anos, sofri um acidente no metrô, tive um mal súbito, passei mal, tive uma amputação abaixo do joelho. Estou no projeto há 3 anos, tentando superar no dia a dia. Seja bem-vindo. Integração. Essa é a palavra para definir a modalidade chamada de futebol de amputados. Modalidade que é derivada do futebol convencional e praticada por pessoas que nasceram com deficiência em uma das pernas ou mãos, ou que ao longo da vida, por diferentes fatores, tiveram que se adaptar com a deficiência. Meu nome é José Carlos dos Santos, tenho 55 anos. Eu tenho 2 anos, tenho 3 anos que eu sofri amputação, uma bactéria que eu peguei. Devido a trabalhar na prefeitura de Guarulhos, eu peguei uma bactéria e tive que cortar a perna. E venho do futebol também, viu? Eu aprendi, agora só que agora... Começar tudo de novo. Só um minuto. Reaprender é a nova realidade para muitos dos atletas. Alguns jogavam futebol antes da amputação, outros sequer gostavam do esporte, mas todos possuem um objetivo em comum, a vontade de superar os limites. E é assim que surgiu o futebol de amputados no século passado, em Seattle, nos Estados Unidos. O criador do esporte foi Don Bennett em 1982. Desde então, vislumbrou a oportunidade de praticar esportes novamente, após sofrer um acidente de barco e ter que amputar uma de suas pernas. A amputação, eu sofri 2 amputações e a gente está procurando novos desafios, né? Vendo vocês aqui, ter inspiração. E a gente sabe que não é fácil para ninguém desde o começo, né? E também não foi para nós. Mas é bacana ver vocês aqui alegres, se divertindo, brincando. E isso é bem legal, gente. É bem inspirador pra gente. Parabéns, viu? Volta e vai, vamos. Isso aí, vamos, 2 pra trás, boa, vai. Isso, vamos, bora. 2 passos pra frente pra ganhar amplitude do movimento. Isso, e volta, bora, e sai, vamos. Neguela. 2 pra frente, vamos, isso. Então sai, vamos, Neguela. A modalidade é praticada hoje em 46 países, segundo as informações da World Football Amputee Federation, Federação Mundial de Futebol de Amputados. O começo dessa história no Brasil foi na metade da década de 80, com a formação da primeira equipe de futebol de amputados, a Associação Nitoriense dos Deficientes Físicos. Mão de broca. Cara, você já tá tomando. Não falei nada. Esse cara quebrou. Nossa. Pô, tá muito curto esse tiro aí, velho. Atualmente, a modalidade no Brasil tem um panorama a ser alcançado, que é a transformação do esporte para o alto rendimento, mas sem se esquecer do seu caráter social de inclusão aos atletas que chegam ao projeto. 22 equipes no total compõem o quadro geral da modalidade, com competições a nível estadual e nacional. Em território nacional, camisas tradicionais e conhecidas do futebol também estão em campo. Santos, São Paulo, Ponte Preta, São Caetano e Fortaleza são alguns dos exemplos, assim como o do Corinthians. O Corinthians Mogi de Amputados é sediado na cidade de Mogi das Cruzes, em parceria com a prefeitura da cidade. O projeto, com mais de 10 anos, tem como sua casa o Parque da Cidade, aos sábados, e a Universidade de Mogi das Cruzes, às quartas-feiras. Nesses 2 locais ocorrem os treinamentos em 2 dias da semana. Mas não é apenas o Corinthians que realiza suas atividades no mesmo local e também nos mesmos dias. A equipe do Instituto Só Vida também divide o espaço de treino. O projeto dos 2 times acolhe no total cerca de 40 atletas, divididos entre a equipe do Corinthians e a equipe do Instituto Só Vida. Histórias de vida se cruzam a partir da vontade de Rogério Rodrigues de Almeida, conhecido por todos como Rogerinho,
E no mundo da bola, como R9. É o atacante do Corinthians e da seleção brasileira. E também o vice-presidente da ABDDF, Associação Brasileira de Desporto para Deficientes Físicos. Aqui é o Rogerinho, Rogério Rodrigues de Almeida, né? Tenho 38 anos. Minha deficiência é má formação congênita. Já nasci assim, comecei a praticar o esporte aos 7 anos de idade. E resolveu criar um projeto pioneiro na cidade. E em 2006 eu decidi chegar na seleção brasileira, mas do jeito que eu estava indo, treinando assim, não ia dar certo. E eu fui para São Vicente, na Praia Grande, na verdade, não, São Vicente Praia Grande, e eu comecei a treinar lá, de 2006 a 2008. E aí, nesse começo, eu consegui chegar na seleção brasileira através dessa equipe. Onde em 2009 eu cheguei na seleção brasileira, fui campeão, primeiro título internacional, fui artilheiro. E ali, quando eu voltei para Mogi, eu fui homenageado, né, na prefeitura de Mogi, né? E aí eu tive ali a oportunidade de chegar e falar, pô, vamos montar um projeto desse, um time aqui em Mogi, o que vocês acham? Isso foi em 2009, né? E ali a gente começou a ajudar também pessoas assim como eu tinha um sonho, uma vontade, né, de disputar o futebol ou jogar uma seleção brasileira. A gente começou com o projeto de inclusão social. Para formar um projeto consolidado, a mobilização foi fundamental. Porém, dificuldades aconteceram no trajeto, como pontua Rogério. O primeiro instante foi difícil, porque para tirar as pessoas de dentro de casa para fazer esporte, né? Mas a gente conseguiu conscientizar esses caras que vieram e através desses caras também trazendo outras pessoas, através das redes sociais, montamos site, começamos a fazer palestras, enfim, divulgação. E aí começamos a dar resultado e trazer os atletas, e já fazem 10 anos que a gente tem esse projeto. Com os objetivos traçados e a consolidação feita, as equipes entraram em campo. E o que pode pairar no ar como dúvidas são: como funciona o jogo de futebol de amputados? As regras desse esporte são muito diferentes do futebol convencional? As respostas são fáceis de serem respondidas. O treinador da equipe do Instituto Só Vida, William Abreu Panache, explica as principais regras que se diferenciam do futebol de campo. As principais, assim, que diferenciam do futebol normal, digamos assim, é que o goleiro, por ter a vantagem das duas pernas, ele não pode sair da área. Então, qualquer movimento que ele faça e a bola estiver dentro de jogo, a bola pode estar de um lado do campo. Se ele sair do outro lado, no lado que ele está de dentro da área, é a falta onde ele saiu. E ele é passivo do cartão amarelo pela intuição de sair da área, por ter a vantagem, não importa em qual situação. A outra realmente é o lateral com as mãos, que no society o futsal normal é cobrado com as mãos, e aqui a gente cobra com os pés, porque o atleta não consegue. E aqui a diferença é que os atletas usam a muleta para se mobilizar, para ter a mobilidade. Então, eles acabam tendo que usar ela e às vezes a bola bate em alguma situação e dependendo da interpretação, se ela estiver no alto é falta porque interpretam como se o atleta estivesse conduzindo a bola, sendo que ele só pode usar a muleta para andar. Se ela estiver parada, o lance corre normal e os atletas não podem usar o que a gente fala que é o coto, que é o membro que tem a deficiência ou foi amputado, tanto os goleiros que só usam um braço e o jogador que só pode usar a perna que ele tem. As partidas são disputadas em campos de grama sintética, com dimensões mínimas de 68 metros de comprimento e 38 metros de largura. Cada equipe possui 7 jogadores, sendo 6 jogadores de linha e um goleiro. Os atletas de linha utilizam muletas canadenses para locomoção. Já o goleiro não pode utilizar uma das mãos, em detrimento de ter algum tipo de amputação em uma delas. O jogo tem duração de 50 minutos, divididos em 2 tempos de 25 minutos. As substituições são ilimitadas. Além disso, cada equipe tem o direito a uma orientação técnica por tempo de jogo. Deu pra ver qual que é a estratégia dos caras. Deu pra ver, os caras vão estar chegando firme, tá chegando atrasado, tá querendo chegar firme, só que vocês estão mais rápidos. Então eles estão chegando atrasados e não tá recolhendo o pé. Se a gente entrar na fila dos caras, vai tomar cartão, vai ser expulso, vai tomar cartão, aí fudeu o nosso jogo. Tá 5? Tá 5? Beleza. Toca a bola, cadencia o jogo, vira o jogo, vai na boa, sem perder a intensidade de atacar, sem perder a intensidade para recompor, para marcar. Deixa os caras chegar duro, velho. O cara tomando 5, tá falando que a gente tá cozinhando o jogo para passar o tempo. É só ter inteligência e não entrar em contato e acabou. É obrigatório prestar atenção nessa volta aí, não fiz nada, né?
O trabalho de instrução aos jogadores é composto por uma comissão técnica que contempla tanto a equipe do Corinthians como a equipe do Instituto Sua Vida, com treinadores, psicóloga e o fisioterapeuta, que dividem as suas atividades profissionais com o futebol de amputados, para complementarem a renda e sobreviverem todos os meses. O treinador do Corinthians, Rodrigo José de Oliveira, que também é treinador da Seleção Brasileira de Futebol de Amputados, explica como foi convidado para trabalhar no projeto há 3 anos e meio e como foi a sua adaptação a uma nova modalidade. Por ser corintiano, né, e ter feito essa parceria com o Corinthians, eu fui até o Rogério e pedi uma camiseta. E em vez de... Eu até conto essa história, porque em vez de ele me dar a camiseta, ele falou assim, eu tô precisando do professor, você não quer ir lá? Pro time 2, pro Instituto. Aí eu falei, vou sim. Quero conhecer, né? Quero ver o que dá para aplicar, que eu possa colocar do meu trabalho, filosofia de trabalho. E aí, apenas 2 treinos com um grupo cheio, né? Porque foram 2 treinos com um grupo com o pessoal servindo na seleção e 2 treinos com um grupo cheio. Em 2 treinos eles me ofereceram trabalhar com as 2 equipes, Corinthians e Instituto. E aí eu percebi que o futebol ele não muda, né? Na verdade. Filosofia de trabalho não muda. Vai mudar a mecânica de movimento, os movimentos para passe, mecânica de desenvolvimento físico, desenvolvimento, carga de trabalho, essas coisas assim, né? O resto é tudo igual ao trabalho convencional. Você precisa fazer fundamentos, trabalhar a parte técnica, né? E depois você vem para a parte tática. Com experiência no futebol convencional, Rodrigo aponta algumas diferenças ao aplicar a metodologia de treinamento aos jogadores com deficiência. Olha, a diferença mesmo que a gente fala é sobre carga de trabalho, entendeu? Carga de trabalho, velocidade de jogo, entendeu? Atender assim, precisa entender que a dificuldade maior deles é de domínio de bola. Então essa é a dificuldade do jogador amputado. O técnico da equipe que mora ao lado, ou melhor, que mora junto do Instituto Sua Vida, o jovem de 22 anos, William Abreu Panatti, está no comando da equipe por quase 2 anos e fala com orgulho da evolução do trabalho juntamente com o seu time. E no começo eu já peguei o time, vamos por assim, com uma defesa mais forte, então eu comecei a trabalhar ele, um poder ofensivo maior, que tanto que o Instituto não mostrava resultados, o último campeonato deles foram 4 jogos, 4 empates, não ganhavam e não perdiam, nem classificaram para o Campeonato Brasileiro. Cheguei meu primeiro ano, fiquei em 5º na Copa do Brasil, fiquei em 4º no Campeonato Paulista e em 7º no Brasileiro. Esse ano fui vice do Paulista, fiquei em 3º na Copa do Brasil e estamos aí chegando para o Brasileiro. Os trabalhos em campo acontecem apenas por 2 vezes na semana, o que para um esporte de alto rendimento não é o desejável. Por isso a atenção dos atletas devem ser redobradas na visão de William. Então, a gente procura conversar muito com os atletas. Então a gente expõe para ele todas as situações que ele pode vivenciar, que ele pode evoluir. E muita coisa, infelizmente, depende do atleta. Porque, como você mesmo disse, a gente não tem a condição hoje de acompanhar ele 100% por fora, de ter a noção do que ele está fazendo, como ele está se alimentando, se ele está se cuidando. Então tem muitos atletas, às vezes, que principalmente por eles virem de uma questão, às vezes vem de um meio que usou droga, era viciado em bebida, viciado em droga. Então, às vezes a gente preza mais se cuidar dentro disso, dentro dessa questão. Trazer o atleta e deixar ele focado aqui. Agora, gosto de curtir, tudo bem, mas a gente tenta controlar principalmente essa situação. Dele, vamos por assim, até o pessoal mais do que o real profissional. Por isso, o apoio psicológico é importante para lidar com as situações de jogo e do cotidiano. E a atuação da psicóloga do Corinthians, do Instituto Sua Vida e da Seleção Brasileira, Juliana Jacques de Oliveira, se torna fundamental. Há 4 anos no projeto, ela relata as dificuldades encontradas para exercer as suas funções. A dificuldade é como em qualquer outro lugar que você vai trabalhar, você vai encontrar, né? E a partir do momento que você recebe um convite para poder trabalhar numa modalidade, a qual essa modalidade ela ainda não é uma modalidade reconhecida, você enfrenta umas dificuldades, né?
que todo mundo tem, financeiras, né, para você poder desenvolver um trabalho. Você enfrenta dificuldade, como por exemplo, você trabalha com um grupo e às vezes por conta de não ser uma modalidade que tenha recursos para bancar o atleta dentro da modalidade financeiramente, você acaba tendo assim, às vezes aquele atleta não vem, você quer desenvolver um trabalho, você não consegue, porque ele não vem, porque ele não tem aquela obrigação, né, de estar aqui, tudo depende da vontade dele. Mas aqui dentro do projeto eu não encontrei muitas dificuldades nesse nível. Com experiência na área esportiva, tanto no esporte convencional quanto no esporte adaptado, Juliana revela que existem diferenças relevantes ao lidar com as realidades divergentes. Porém, o tipo de trabalho é o mesmo. Você trabalhar num esporte convencional, a realidade daquele atleta é outra, diferente da realidade de um esporte adaptado, né? Onde já diz, ele precisa se adaptar àquele esporte. E a realidade do esporte convencional é diferente. Mas ambos têm, assim, como psicóloga, dentro do esporte, do âmbito esportivo, a demanda é a mesma. Se para a Juliana a demanda se equivale ao esporte convencional, já não é o caso do fisioterapeuta do Corinthians, do Instituto Só Vida e Seleção Brasileira, quintiliano Luiz Bernardes, que fala dos seus desafios. Hoje, na minha realidade, eu não consigo acompanhar o time em tempo integral. Quintiliano ainda relata uma estrutura ideal, entretanto, longe de ser alcançada. Pela disputa, pela entrega, por aquela gana de querer ganhar, você acaba tendo uma relação ali de muitas lesões. Mas esse não é o ideal, porque eu acabo trabalhando com uma fisioterapia imediatista. Eu acabo tratando lesões, né? E não é o ideal. A fisioterapia ideal para mim seria a fisioterapia preventiva, onde esses caras treinassem mais vezes na semana e nesse local de treinamento ou nesse centro de treinamento a gente já tivesse toda a estrutura de fisioterapia para eu estar recebendo e fazendo um trabalho diferenciado com eles lá. Outra coisa, quando eu vou para campeonatos, vou para essas coisas, eu levo a minha estrutura. E a importância desse trabalho aumenta à medida em que os atletas utilizam uma carga maior de força nos membros superiores para a movimentação, como diz Quintiliano. A marcha deles é executada com os membros superiores. Se você levar em consideração que o membro superior ele é um membro para manipulação de objetos e para construção de coisas que o ser humano ele usa nessa finalidade. O inferior é para marcha e o superior é para manipulação, e a gente tem uma articulação rasa. Quando a gente fala em articulação de ombro, a articulação de quadril ela é uma articulação que ela tem uma estrutura que suporta um encaixe, ela tem um encaixe profundo. Já a articulação de ombro é uma articulação rasa, né? Então é uma articulação que ela não foi anatomicamente preparada para a marcha. Então eles fazem uma adaptação. E para auxiliar nos movimentos dentro de campo, a muleta canadense é utilizada como ferramenta fundamental para a prática do jogo. A gente usa o modelo da muleta canadense, aquela que o apoio não é axilar, o apoio ele fica abaixo do cotovelo. Né? Ele é faz uma âncora, ele tem uma alça que faz um apoio aqui no antebraço, né? Então é esse modelo que é usado. Mesmo com todas as dificuldades, o esporte ainda consegue ultrapassar barreiras. Na Copa do Mundo de 2018, o Brasil foi terceiro colocado da competição contra o México, os anfitriões. Mas ainda assim, mesmo sendo tetracampeões mundiais, com títulos em 1999, 2000, 2001 e 2005, os campeonatos do esporte ainda são pouco divulgados nos veículos de comunicação. Quintiliano relata o caso da Turquia, que transmite jogos em cadeia nacional de televisão. Mas a gente teve um exemplo lá que um canal de televisão abraçou, apoiou a modalidade e levou isso para a TV aberta. Então os jogos são transmitidos na TV aberta. Para Renato Peters, repórter do Grupo Globo, que recentemente cobriu jogos Pan-Americanos, diz que com o tempo o esporte adaptado vai ganhando espaço. Eu sou um cara que cubro muito esportes
adaptados, então a gente fazer competições. Recentemente o Esporte Espetacular fez uma reportagem com a seleção brasileira de amputados, de futebol para amputados. A gente conseguiu um espaço bem grande, né, mostrando uns amistosos que o time fez lá na Argentina. Então acho que isso é gradual, entendeu? O Globo Esporte já fez também algumas reportagens, então acho que é uma coisa que com o tempo ela vai ganhando uma outra conotação, não naquela de que você tem ali pessoas que são coitadinhos ou pessoas que estão ali, uma coisa praticamente quase que de ajuda, e sim gente que está praticando esporte de alto rendimento. Sobre a mudança do panorama para a cobertura midiática no futuro, André Ranieri, repórter que integrou a equipe de esportes da Rádio Jovem Pan, acredita que não será tão fácil. Sobre o panorama, se pode mudar ou não mais para frente, eu particularmente acho que pode, mas acho que é muito difícil, né? Eu acho que não é simples. Para mim, o consumo ele tem que partir das pessoas. Não é algo que a mídia vai conseguir impor, vai conseguir colocar na cabeça das pessoas. E personagens não faltam. A história do fundador do projeto, Rogério Rodrigues de Almeida, não deixa dúvidas. Rogerinho nasceu com má formação congênita em uma das pernas e teve que lidar com preconceito na infância. Ali eu comecei a gostar da modalidade, né, futebol. Só que ali também tinha épocas boas e épocas ruins, né? Dias bons e dias ruins. Porque às vezes o pessoal, tipo assim, me discriminava, zoava, né? Mas mesmo assim eu continuei caminhando, jogando futebol. E foi na escola que Rogério sentiu incluído pela primeira vez. Né? Na época da 4ª, 5ª série, comecei a fazer educação física. Ali o meu professor começou a me incluir junto com outros alunos para fazer a prática esportiva. Então eu jogava futebol, fazia vôlei, jogava basquete, enfim, todas as partes que eu poderia fazer, ele me ensinava e me dava oportunidade para fazer. Isso foi muito bacana para mim. Todas as experiências foram importantes para que Rogerinho se tornasse uma das referências da modalidade, com números marcantes na carreira de jogador. Pela seleção brasileira eu tenho 3 Copa América, uma Copa das Confederações, disputei 3 Mundial, no qual a melhor colocação foi o 3º colocado. Tenho 2 chuteiras de prata, né, a nível de Mundial. Tenho mais de 500 gols, né, na carreira, né, o único amputado no mundo. E pelo Corinthians tenho 5 títulos paulista, Copa do Brasil, Brasileiro, Superação. Tenho mais de 38 títulos na carreira desde quando eu comecei. O esporte tem os seus contrastes, ainda mais para Eduardo Caetano de Almeida Silva, de 21 anos, que não gostava de futebol, mas mesmo assim aceitou o desafio. Nunca fui muito fã, então quando eu recebi esse convite para vir para o futebol, a primeira instância foi algo muito complicado, porque eu tive que me adaptar a 3 situações diferentes. Eu tive que me adaptar primeiro à situação de agilidade, de mobilidade com a muleta, eu tive que me adaptar à questão de entender e aprender o futebol, e eu tive que me adaptar com a terceira questão, que eu acho que foi a mais difícil de todas, que foi me tornar canhoto, porque eu era destro. E eu acabei perdendo a perna de chute. Todas as diversidades, o jogador do Instituto Sua Vida não desistiu. No começo foi um pouco complicado, foi muito difícil. Já pensei várias vezes em desistir por conta da dificuldade que aparecia, por conta de eu não ter tanta força, não ter tanta precisão no passe. Mas eu estava decidido a continuar, eu estava decidido a melhorar. Então eu vim treinando um dia após o outro. Cada dia que passava o treino melhorava um pouquinho, a capacidade ia subindo um pouco. Hoje em dia ainda não está nem perto de onde eu quero estar, mas em vista do que eu era quando eu comecei, eu tive uma grande evolução. A amputação de Eduardo aconteceu no ano da sua maioridade, após um acidente na linha férrea. A minha amputação ela veio aí por volta dos meus 18 anos de idade, onde eu acabei tendo um acidente numa via férrea com trem de carga, onde eu acabei machucando muito a minha perna. E devido à lesão ter sido muito grave, ter tirado muita pele do meu peito do pé, do meu solado, era uma coisa que levaria muito tempo para ser restaurada, e quando fosse restaurada não ficaria bom. Era uma coisa que não ia devolver a minha liberdade de andar, não ia devolver a minha liberdade de pôr um tênis, de pôr um chinelo, de andar com uma bicicleta. E a liberdade veio após descobrir que poderia viver normalmente com a deficiência. E hoje em dia não tem sido diferente. Coloquei a minha prótese, hoje eu tenho uma vida normal, consigo subir, descer a escada, andar de bicicleta, eu consigo ter uma vida, vamos dizer assim, 98% normal, porque tem uma coisinha ou outra que às vezes a prótese limita um pouco, mas em questão a isso, sem palavras para dizer, mano. A prótese facilitou muito a minha vida e tamo aí. Uma lesão de jogo era o que suspeitava Wesley Magalhães Soares, zagueiro do Corinthians e da seleção brasileira.
mas um exame apontou algo mais grave. Eu jogava bola, aí eu viajei para o interior de Promissão, estava jogando lá. Eu me lesionei lá, mas até então achei que era lesão de jogo normal de futebol. Quando eu voltei para São Paulo, eu fiz a ressonância, levei no médico. Foi aí que diagnosticou lá que eu estava com um câncer, osteosarcoma, que dá no fêmur, no osso. Aí eu fiz um tratamento de quimioterapia, mas não consegui diminuir aquilo, ele aumentou. Aí eu tive que amputar a perna. Wesley encontrou uma forma de transformar toda a sua realidade mais leve. Eu vi que eu tinha que passar a força para quem estava do meu lado. Foi aí que eu comecei a levar a doença na brincadeira. E eu consegui passar tranquilamente. Dava força para todo mundo, brincava com tudo, até comigo mesmo, próprio com a doença. E foi aí que eu consegui levar mais tranquilo esse tratamento, que é um tratamento muito intenso e ruim. A sua volta por cima foi vestir a camisa da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018. Wesley descreve o sentimento em ouvir o hino nacional antes dos jogos, após superar o câncer. Assim, o que mais marca é quando toca o hino. Porque ali você vê o que você passou, a dificuldade toda, e você... Ele é como se fosse uma vitória. Depois de tudo que eu passei, eu tô aqui representando meu país. Então você fecha o olho, passa o filme na sua cabeça. Dá vontade de chorar, mas você tem que manter o equilíbrio. Então é o momento mais marcante, é quando tu toca o hino que você vê que está defendendo sua nação mesmo nesse momento. Alan Henrique, goleiro do Instituto Sua Vida, teve que amputar os dedos de uma das mãos em um acidente de trabalho. A minha amputação, eu perdi 3 falanges do primeiro e do segundo dedo e perdi o 4º dedo total. Foi num acidente, numa firma onde que eu operava a máquina, o sensor da máquina deu pau e acabou esmagando minha mão. Graças a Deus não foi nada pior, mais além do que aconteceu, né? Que eu poderia ter perdido minha mão, poderia ter prensado meu corpo, minha cabeça, e Deus permitiu que fosse só a mão, né? Após o ocorrido, encontrou forças no projeto e no futebol para seguir em frente. O projeto, cara, falar pra você, mudou minha vida. Porque eu saí do hospital com o psicológico meio abalado, a gente é novo, de repente você acorda, você dorme, acorda no outro dia sem um membro, não é fácil, né? Como quem tem nasce com uma alcogênita, né? Para eles é mais fácil, entre aspas, porque eles já vão se acostumando assim, né? Agora imagine eu, todo saudável, depois de 28 anos, eu acordar e não ter um membro. Ter que começar a fazer as coisas com a mão esquerda, é complicado, mas só que o futebol me passou uma visão totalmente diferente, cara. Galera, tem a premiação para todos. Agradecer mais uma vez, em nome da BDF, o Edival também é um dos diretores da BDF aí. A gente vem trabalhando para sempre proporcionar isso aí, momento de lazer, momento de rever os amigos, independente de quem ganha aqui dentro, mas a amizade prevalece lá fora. O esporte ainda luta para chegar ao quadro paralímpico, mesmo com todos os requisitos, conforme fala o atacante e dirigente Rogério Rodrigues. Para cada modalidade ser paralímpica tem alguns critérios, quantidade de tempo, quantidade de campeonatos, enfim, hoje a modalidade já existe, já tem todos esses requisitos, né? E também para cada ano paralímpico são apenas 2 modalidades que são incluídas, né? Então em 2016 o futebol de amputados ele ficou ali na expectativa de ser inserido e não teve esse êxito. Agora em 2020 é uma grande oportunidade de que seja demonstrativa e em 2024 venha valer como medalha. Enquanto a Paralimpíada não chega até o futebol de amputados, a maior medalha que a modalidade pode conquistar é ser a ferramenta principal de autoestima e reinserção de pessoas na sociedade, além de despertar a consciência da inclusão por meio do esporte, no entendimento de Eduardo Caetano. Bom, a inclusão, eu acredito que é a gente fazer a sociedade enxergar que, apesar das nossas limitações, a gente é igual a todo mundo, a gente tem capacidade de correr atrás dos nossos sonhos, a gente tem capacidade de levantar todo dia e lutar e buscar aquilo que a gente sonha, que é o que eu e muitos aqui têm feito. Apesar das nossas limitações, a gente não se deixa bater, a gente vem, a gente treina quarta, a gente treina sábado, a gente vai para a faculdade, a gente vai para o serviço, a gente faz tudo que tem que fazer. Então a inclusão é enxergar a gente, apesar da limitação, como pessoas comuns no meio da sociedade, porque não é porque a gente tem vamos dizer assim, entre aspas, um problema que a gente é diferente. A nossa questão, ela limita a gente em algumas situações, mas isso não faz da gente diferente, a gente é igual a todo mundo. A união se faz presente, e é nela que atletas e comissão se apegam para levar o patamar da modalidade para onde almejam. 1, 2, 3, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino.
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Chega ao fim o radiodocumentário Futebol de Amputados Superando Barreiras, documentário produzido como projeto experimental para o curso de jornalismo da Universidade Cruzeiro do Sul, campus São Miguel Paulista. Produção e reportagem, André Felipe. Trabalhos técnicos, André Felipe. Pós-produção, André Felipe. Edição final, André Felipe e Marcelo Domingos. Orientação, professor Dr. Nivaldo Ferraz. Coordenação do curso, professor mestre Antônio Lúcio de Assis. Novembro de 2019.